Olá, estamos aqui de volta, agora com a nova aula número 7. Vamos falar sobre a lei de Pascal e força de empuxo, conforme combinado. Então vamos direto ao assunto. Vamos falar hoje sobre a lei de Pascal, que é uma lei da hidrostática, que recebeu esse nome em homenagem a Blaise Pascal, que foi quem a implementou, né? Blaise Pascal nasceu em 1826 e faleceu em 1862. Teve apenas 36 anos de vida, mas a sua contribuição é realmente histórica. Tá? Ele foi um grande matemático, um grande físico e também se tornou filósofo religioso, né? Conseguindo fazer isso nessa curta vida que ele teve. Né? Ele, junto com Fermat, ele trouxe, né, os fundamentos da teoria das probabilidades. Ele depois passou a reestudar os experimentos de Galileu e Torricelli com barômetros. Isso chamou a atenção dele para ele estudar a hidrostática. Então ele lançou o princípio de Pascal, a lei de Pascal, que é o objeto do nosso estudo agora, falando sobre pressão. Ele também foi o primeiro homem, né, que construiu um dispositivo mecânico para fazer cálculos com operações com números inteiros, chamado Pascaline. Também a gente se refere a ele quando fala no triângulo de Pascal, né, que tem várias operações matemáticas que podem ser feitas com a utilização desse triângulo, inclusive a obtenção da série de Fibonacci. E em função disso tudo, né, a gente pode destacar como reconhecimento a esse grande, a contribuição desse grande sábio, né, antigo. Hoje a gente tem uma linguagem de computador denominada linguagem Pascal. É uma linguagem de alto nível, né, que permite a programação estruturada e eu particularmente gosto muito. E na hidrostática, né, a maior deferência é que 1 Newton por metro quadrado, né, que é a medida de pressão, é igual a 1 Pascal, em homenagem ao Blaise, né? Então, a lei de Pascal ela nos diz que a pressão aplicada a um líquido confinado é transmitida sem diminuição através do líquido em todas as direções, independentemente da área a qual a pressão é aplicada. Então, nós vamos agora tentar mostrar isso aqui para vocês. Então, ó, se a gente exercer, aqui tem esse dispositivo com 2 cilindros de áreas diferentes, que são fechados aqui por 2 pistões, também de áreas diferentes, confinando um líquido nesse espaço aqui inferior à superfície do pistão. Então, se a gente colocar uma força, né, aplicar uma força aqui, F1, né, os 2 pistões estão livres para se deslocarem na vertical, então esse pistão aqui vai ter um certo deslocamento. Eu vou chamar aqui de D1, ok? E, consequentemente, né, vai provocar uma força de pressão aqui, F2 no cilindro da área 2, né? E esse cilindro aqui também vai fazer um certo deslocamento na vertical subindo aqui, né? Esse pistão aqui tem a área A1 e esse segundo pistão tem uma área maior, A2. Né? A gente sabe que trabalho é igual a força vezes deslocamento, não é isso? Ok? Então, o trabalho que foi realizado aqui sobre o sistema, ele vai ter que ser igual ao trabalho que o sistema realizou aqui sobre a vizinhança, que é o pistão aqui, né? Então, o trabalho que entra é igual ao trabalho que sai. Né? Se não houver nenhum aquecimento aqui e perda térmica, isso aqui garante a conservação da energia. Né? O trabalho que entra tem que ser igual ao trabalho que sai. E daí a gente chega à conclusão que a força 1
vezes a distância 1 é igual à força 2 vezes a distância 2. Ok? Então a gente observa também que ao deslocar o pistão para baixo aqui dessa distância D1, o pistão acaba movendo esse volume de líquido aqui, que eu vou chamar de ΔV1, para baixo, né? Ok? Esse volume aqui. E, consequentemente, como o líquido é incompressível, né, ele não vai ter para onde fugir, ele vai empurrar esse pistão para cima e vai criar aqui, então, um volume ΔV2, né? Esse volume aqui. Né? Então, ΔV1, porque o líquido é incompressível, esse volume que moveu-se lá em 1 tem que ser o mesmo volume que foi movimentado aqui em 2, tá certo? E aí a gente sabe que esse volume aqui vai ser o quê? Vai ser a área do pistão, nesse caso ΔV1, vai ser a área 1 multiplicado pela distância 1, que nesse caso vai ser igual a área 2 multiplicado pela distância 2. Ok? E como ΔV1 igual a ΔV2, a área 1 igual a área 2, não é isso? A área 2. Perfeito. Agora, se eu pegar essa equação aqui, ó, e fizer o seguinte, eu vou pegar esse primeiro termo aqui e vou dividir por A1 e multiplicar por A1. Assim eu não modifico nada nele, né? D1. E vou pegar esse segundo termo aqui e vou dividir por A2 e multiplicar por A2 também sem modificar nada aí na equação. Ok? Então, ó, a gente observa aqui que é o seguinte. A gente acabou de ver que o produto área 1 vezes D1 igual a área 2 vezes A2, né? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então, por consequência, isso aqui, que é igual à pressão em 1, né, vai ser igual a isso aqui, que é igual à pressão em 2. Então, ficou claro, né, que a pressão aqui é igual à pressão que está atuando nessa área aqui, tá certo? Uma das aplicações da lei de Pascal é o macaco hidráulico, que a gente está vendo no esquema aqui, tá certo? Antigamente, todos os automóveis possuíam um desses dispositivos para que a gente conseguisse efetuar a troca dos pneus, né? Hoje em dia, esse macaco hidráulico foi substituído por outros mecânicos, né, com parafusos e tal, que não são tão confiáveis assim e fáceis de operar, né? Então aqui a gente está vendo o seguinte, ó. Nós vemos aqui então um pistão de área menor, um pistão de área maior, ok? E aqui uma alavanca para você bombear o óleo, né, para esse setor aqui do reservatório, aumentando a pressão nesse pistão de área maior, multiplicando a força em função da diferença de área, né? Então aqui é o seguinte, ó, quando você levantava a alavanca, você puxava esse pistão para cá, essa válvula de retenção B aqui, ela só permite a passagem nesse sentido, né? Então, você levantando o pistão aqui, você não traz o óleo que está nesse reservatório para cá, porque essa válvula A não permite. E você puxa o óleo, né? O óleo hidráulico que está nesse reservatório maior, para abastecer esse volume aqui, que vai ser empurrado pelo pistão. Então, quando você começa a descer o pistão, né, empurrando a alavanca para baixo, aí aqui essa válvula agora fecha, não permitindo o retorno para o reservatório de abastecimento, e aqui essa válvula abre, permitindo que você aumente a pressão nesse reservatório que está em contato com o pistão 2. E assim, né, com sucessivos
levantar e abaixar da alavanca, você vai bombeando a cada vez um volume de óleo aqui que vai subir o nível, né? A cada movimento da alavanca para baixo, ele vai subir, né? Uma distância bem menor do que essa distância que o pistão menor anda aqui, em função da diferença também de diâmetro dos reservatórios, né? Então, vamos direto agora para uma aplicação da lei de Pascal, utilizando o macaco hidráulico do slide anterior. Então, a questão aqui é a seguinte: na configuração que está aí mostrada na figura, a força que está sendo aplicada aqui é de 100 newtons, tá certo? Então, a questão é qual é a força do F2 aqui, que vai ser multiplicada tanto pelo braço da alavanca quanto pela diferença entre as áreas dos pistões, né? Então, para resolver esse problema, a gente vai começar chamando esse ponto aqui de A, e a gente vai afirmar que o somatório dos momentos em relação a A igual a zero, porque o sistema vai estar em equilíbrio aí, tá certo? Então, o momento causado por essa força aqui é igual à magnitude da força, 100, vezes a distância, né, perpendicular até o eixo de rotação, que é o ponto A. Então, 33 centímetros, né? Então, 0,33 metros. Esse momento vai ser igual ao momento da força F1, que é a força de pressão que está atuando aqui, e vai ser transmitida para cá, né? F1. Então, o torque dessa força vai ser o valor de F1 multiplicado pela distância ao eixo de rotação, que agora passa a ser 3 centímetros, 0,03. Então, F1, né, a gente já pode tirar o valor aqui, vai ser 100 vezes 0,33 dá 33, dividido por 0,03. Isso aqui dá 1.100 newtons. Então, o ganho só com o braço da alavanca foi de 100, passou a ser 1.100 newtons, né? Aí aqui a gente tem essa força F1 aqui, a gente tem como calcular a pressão P1 aqui. Então, P1 vai ser igual à força F1, né, sobre a área 1, ok? Que vai ser igual a 1.100, que é a força, dividido pela área 1, né? Como é uma circunferência, é π vezes o diâmetro, que é 15 milímetros, né? 1 centímetro e meio, a 0,015 ao quadrado, πd2 sobre 4. Vou passar o 4 para cima, então vai ficar igual a 6,22 vezes 10 a sexta Pascal. 6,22 megapascal, né? Então, a gente sabe também que a pressão aqui vai ser igual à pressão aqui, né? P1 igual a P2. P1 aqui vai ser igual a P2 aqui. Então, vamos colocar aqui P1 igual a P2. E a gente sabe também que P2 é igual a força em 2 dividido pela área em 2. Ok? Então, daqui a gente vai tirar que a força em 2 vai ser igual a pressão em 2, que é 6,22 vezes 10 a sexta, né? Agora multiplicado pela área A2, vezes a área A2, que novamente é π, vezes o diâmetro, né? 5 centímetros ao quadrado, agora dividido por 4. Então, essa força em 2 aqui foi multiplicada para o valor de 12,2 kN, ok? Então, o ganho que teve passou de 100 newtons
para 12.200 newtons. Um ganho de 122 para 1. Então você vê que a lei de Pascal funcionou aí e a gente pode facilmente trocar um pneu usando um macaco desse tipo aí, né? Pessoal, eu acompanhando aqui a edição do vídeo, eu estou notando que ele já está com 15 minutos de duração. Se eu incorporar aqui o assunto de força de empuxo, esse vídeo vai ficar muito longo e mais tedioso para vocês acompanharem o assunto. Então eu vou quebrar um pouco a minha promessa aqui, mas fiquem tranquilos que no próximo vídeo vocês vão ver o assunto de força de empuxo de uma forma bem mais tranquila, tá? Então se inscrevam aí, caso não tenham se inscrito ainda no canal, balance o sininho para receber os avisos de vídeos novos, né? E não façam cerimônia de apertar o botão do like aí para dar uma força para o professor aqui, tá? Grande abraço, muito obrigado. Até logo.